Você irá assistir agora Construção Dinâmica na TV. Apresentação Reinald Baldes. Oferecimento Nichelle. De ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço. A estrutura para a sua construção. Olá Brasil, está começando mais um programa da Construção Civil, o Construção Dinâmica na TV. E aqui ó, Hilton, que vocês já conhecem do Instituto da Construção. Só que hoje nós não iremos fazer a matéria no Instituto da Construção. Onde que nós estamos agora, Hilton? A gente está aqui na sede do Grupo Brica, em Pinhais, onde a gente está formalizando mais uma nova parceria muito importante na área de educação para a construção civil. O Grupo Brica produz placas cimentícias e vai ser nosso parceiro no desenvolvimento dos cursos na nossa instituição. A gente quer dar as boas-vindas para eles, estamos de portas abertas para acolhê-los, para que a gente possa cada vez mais crescer no setor da construção civil. Com essa parceria do Instituto da Construção e o Grupo Brica, nós iremos falar num processo construtivo muito interessante, que está em ascensão no Brasil, que é o Steel Framing, não é mesmo? Hoje nós vamos falar sobre o Steel Frame. O Grupo Brica é especialista nesse tipo de construção e nos outros sistemas construtivos também, mas como o grupo possui uma indústria, hoje nós vamos falar exatamente sobre Steel Frame. O grupo produz a placa cimentícia dentro de uma indústria de manufaturados de cimento. Então, além da arquiteta Fabiane, nós estamos aqui com o engenheiro Eliel. Vocês têm um processo construtivo e fabricam vários materiais, mas também são construtoras, né? Nós estamos no mercado há mais de 30 anos, né, na construção civil aqui no estado do Paraná. Fizemos obras já por todo o Brasil. E o sistema de Steel Frame é um sistema, vamos dizer, consagrado no mundo e que agora está em ascensão no mercado nacional. E nós temos o produto certo para usar no sistema construtivo de Steel Frame, que é a placa cimentícia, que resolve todos os problemas de umidade, de resistência que o gesso acartonado não atende. Então é um produto complementar para esse tipo de construção e hoje nós podemos dizer que o custo da construção com Steel Frame é menor que o custo convencional. Além do custo, quais são as vantagens em relação ao processo convencional que nós temos no Brasil? A construção é muito mais rápida, é uma construção sustentável, em comparação com o sistema construtivo tradicional, vamos dizer, com blocos de concreto ou com tijolos, ou outro tipo de construção, o prazo é no mínimo a metade, quer dizer, pode ser até 20% do tempo de construção e é uma construção sustentável, quer dizer, está dentro do conceito da sustentabilidade, ter melhorias no nosso meio ambiente. Com certeza, é isso que prega também o nosso programa, sustentabilidade na construção civil. Mas aí quando você fala numa obra mais barata, mais rápida, você pensa que é só obras para projeto popular, mas não é assim que funciona, né? Não, o sistema construtivo de Steel Frame hoje, aqui no Brasil, você consegue fazer, está em norma, né, até 4 pavimentos. A gente construiu as casas populares porque ele é um sistema que tem uma característica muito industrial. Quanto maior a repetição, mais rápido ele é construído. Então ele tem uma característica industrial. Então ele supre, de certa forma, essa demanda de casas populares. Tanto que no ano de 2012, a gente fez as casas da Coab, que foi uma repetição. A gente estava entregando, em média, 8 casas por mês, chave na mão, a casa completamente construída. Essa agilidade gerou uma certa expectativa das pessoas em ver que o sistema realmente funciona, o conforto é exatamente igual, você não, depois dela está construída, você não percebe de que tipo de sistema ela foi construído, né? Porque a placa cimentícia, ela dá o acabamento do reboco, que é o que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, assim, uma casa rebocada. Então, essas características culturais de aceitação vão se perder pela grande vantagem que o Steel Frame tem hoje com relação a outros sistemas. Para o pessoal que não sabe o que é o Steel Frame, traduza, Steel Framing. O Steel Frame são construções onde a estrutura ela é feita com aço. Então, o steel é aço e frame é um aramado. Porque a concepção do Steel Frame é que ela seja uma construção toda de aço e os revestimentos de acabamento vedam a estrutura. O gesso veda internamente e a placa cimentícia veda aonde você tem a umidade, que é a área externa, banheiros, lavanderia, que a gente usa hoje. É uma placa cimentícia diferenciada, porque ela é feita totalmente de concreto, sem ter problema com umidade. Vocês vão saber do processo construtivo passo a passo após o nosso intervalo de comerciais. Estamos apresentando Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Nichelle. De ponta a ponta, sua casa mais em conta. Estamos de volta com o nosso programa Construção Dinâmica na TV. E a matéria hoje, como nós já falamos, é aqui no Grupo Brica. Especificamente, nós iremos falar do processo construtivo
grupo Steel Framing. Para você que está interessado, já sabe das vantagens, é mais barato, é mais rápido e mais perfeito. Mas como que eu faço para adquirir? Como que funciona? A arquiteta Fabiane vai contar para o nosso amigo telespectador, para você que está interessado, como que faz a planta, como que se decide as coisas. Quando você decide alguma coisa, você sempre começa pelo projeto, né? E nesse caso, você tem que ter o projeto arquitetônico, que ali você tem todas as suas aspirações, sonhos, né? Quarto, sala. Então, qualquer projeto arquitetônico, você consegue adaptar ele para o steel frame. Quando você faz essa transformação, é que existe a grande diferença. Você tem que contratar um engenheiro calculista que saiba calcular estruturas metálicas, né? Ele não é o mesmo calculista do concreto, até pode ser, mas ele tem que ter essa especificação, né? E saber calcular estruturas metálicas, em especial estruturas de steel frame. Então, hoje no mercado, esse não é um profissional que você encontra com grande facilidade. Aqui no Grupo Brica, junto com a nossa construtora, que é a Elofer, a gente tem um engenheiro que tem essa especialidade. Inclusive, quando o projeto chega até a gente até consegue decidir qual é o melhor sistema construtivo, se para aquele caso ou é o steel frame ou é o bloco de concreto, em cima do que a pessoa quer gastar, em cima do projeto, em cima do terreno. Então, uma boa construtora nessa etapa faz uma análise do projeto arquitetônico e, junto com o cliente, né, decide qual é o melhor sistema. O sistema de steel frame tem grandes vantagens. Uma delas é a leveza sobre o solo. Então, às vezes o solo é ruim, você precisa de leveza, usa o steel frame. São decisões que são tomadas junto com a equipe técnica. Logicamente, tem pessoas que gostariam de ter um projeto mais sustentável, já partem para o steel frame mesmo, e isso dá continuidade, né? Então, com o projeto estrutural feito, você decide o tipo de acabamento que você vai usar. Placa cimentícia, né? Vedação contra a umidade na área externa, por dentro, gesso. A rede hoteleira às vezes exige 2 placas de gesso interna, maior revestimento acústico e térmico para uma parede voltada para o oeste, que tem muito sol, por exemplo. Então, em cima do projeto arquitetônico, você decide os tipos de materiais, porque a construção de steel frame, ela é uma montagem e uma combinação de materiais que são específicos para cada projeto. Como se fosse um Lego, né? Você vai montando, então você monta a estrutura, por exemplo, parede entre quartos. Ali você precisa de mais isolamento acústico. Você põe mais isolamento acústico. Você não precisa pôr na casa inteira. Então, quando você tem um projeto, você consegue especificar esses materiais de forma a que ele fique adequado para aquele projeto e para a situação daquele projeto. Então, eu tenho o terreno e estou pensando em construir steel frame. Como está difícil você conseguir um profissional dessa área, um calculista, então eu faço o meu desenho, eu sou leigo. Chego aqui, a empresa de vocês, o grupo de vocês, desenvolve desde a planta até a parte final. Exatamente. Como a gente tem essa especificação aqui dentro da empresa, a gente trabalha com um calculista de estrutura metálica, engenheiro elétrico e hidráulico, que já faz a compatibilização para o projeto, com especificação, por exemplo, de reserva de água, especificações sustentáveis, a gente também consegue fazer aqui. E depois dessa parte dos projetos feitos, a gente passa para a execução. Quando você entra na execução do steel frame, como ele é uma obra muito rápida e uma obra que exige definição das coisas, porque, né, como ela é rápida, não dá para ficar esperando definir a cor. A gente define tudo antes, então você tem um tempo de projeto, então nesse tempo de projeto você não está gastando, está realmente especificando todos os produtos. Quando você vai para a obra, você está com tudo especificado e a obra flui rapidamente. Esse é o tipo de coisa que também resolve o problema de mão de obra hoje que existe no mercado, né? Escassez de mão de obra. De mão de obra, porque você consegue acelerar o processo, né? E você não tem, assim, processos truncados. Você pode começar várias frentes, né? Tá fechando externamente, já tá colocando a parte elétrica. Então, você consegue acumular alguns serviços dentro da obra. O steel frame entra muito bem quando você está fazendo reformas também. Por ele ser muito leve e exigir um canteiro de obras muito pequeno, às vezes você quer fazer uma reforma, construir no fundo da casa, fazer uma ampliação. Quando se trata de reforma, ele também é uma boa solução. Uma grande vantagem do steel frame, quando a gente fala em construir ou reformar, é aquele desespero. 6 meses, 1 ano de folia, aquela bateção é cimento, é prego. Steel frame não tem nada disso. Uma das grandes vantagens também é a organização e a limpeza. E não faz entulho, né? Característica de sustentabilidade desse tipo de sistema construtivo, a geração zero de entulho, que você não quebra para pôr a estrutura, a fiação, nem a tubulação, né? E você não tem desperdício de material. E como você compra eles numa quantidade mais exata também, né? Porque você tem um levantamento exato, não tem perda. Então, desde a compra do material, desde a inserção da construção no terreno, já você começa com economia, porque você faz uma fundação menor, porque a casa é mais leve. Então, você já começa a economizar desde o primeiro momento. Por isso que a obra tem que ser pensada já sabendo que vai ser construída desta forma. O steel framing você tem que fazer planejamento. E é isso que você encontra aqui com o Grupo Brica. Quando você
fala steel framing, wood framing, logo você lembra daqueles filmes americanos, aquele mutirão do pessoal fazendo as casas. E pensa em casa. Mas o steel framing não é só para casas, né? A aplicação dele pode ser em outros tipos de obras. A característica do steel frame é o tempo. Então, quando você fala em obras comerciais, em obras industriais, dependendo de como foi feito o planejamento daquele comércio ou daquela indústria, o tempo realmente é uma coisa relevante, né? Você diminui o tempo de reforma, de construção, de fachada, de tudo, né? Então, o steel frame, ele pode sim, e a gente tem feito bastante obra comercial, de escola, porque o tempo realmente influencia nesse tipo de obra. Então, construções mistas, né, que você precisa acelerar o processo de fechamento de vedação das paredes, pode ser feito e até deve ser orçado com steel frame para você até sentir. Muitos investidores, comerciantes têm vindo até nós por causa do diferencial do tempo. Inclusive já fiquei em Campinas no hotel feito em steel framing, né? Tem os estádios agora, né? Tem shoppings, né? Então assim, a gente tem um tempo agora, os eventos esportivos que vão acontecer no Brasil, né? As coisas estão precisando realmente ser mais rápidas, né? Então alguns estádios, até a gente está fazendo alguns orçamentos de vedação dos estádios que estão sendo feitos, né? Porque precisa dessa agilidade no processo. E o steel frame, ele entra para não ter concorrentes, né? Porque com relação ao tempo, ele realmente é o mais rápido. O steel frame, você pensa que é uma opção. Gente, vocês vão ver que daqui para frente, o steel frame não vai ser apenas uma opção, mas sim a solução para a construção civil no Brasil. Agora, o processo de construção passo a passo, após o nosso último intervalo de comerciais com o engenheiro Eliel. Estamos apresentando Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Cidade do Aço, a estrutura para a sua construção. E agora nós estamos num protótipo de uma casa popular que o Grupo Brica fornece. Então aqui é uma casa para vocês terem noção, é o showroom deles. Primeiro passo que é feito, a planta, como foi explicado pela Fabiane, e depois é feito o radier. Para você que não sabe o que é radier, é a fundação e o piso. Só que não precisa tanto reforço porque é um material extremamente leve. Então agora com o engenheiro Eliel, ele vai contar um pouquinho do material e o passo a passo da construção, os materiais empregados. Como você falou, é um piso de concreto. O próprio piso faz a sustentação da casa. Pra você ter uma ideia, essa casa ela pesa 5.000 quilos apenas. 8 vezes mais leve do que uma construção convencional. Terminado o piso, você monta a estrutura de aço, que é o steel frame, reveste, nesse caso, que é uma casa popular, nós revestimos tanto externamente como internamente com as placas cimentícias Brickwall, que é o carro-chefe da nossa empresa. Esse produto a gente já fabrica há mais de 15 anos, né, que está no mercado, faz o acabamento final da casa ficar parecido com um reboco. Você pode olhar na parte externa da casa, você vai comprovar isso. Para você fixar as placas cimentícias, utiliza parafusos diretamente com a parafusadeira na própria placa. Existem rebaixos na placa, como você pode ver até aqui. Esse rebaixo é para você esconder o parafuso e colocar o acabamento na superfície. Esse acabamento, depois, você pode aplicar qualquer tipo de revestimento. A casa, ela é inteiramente sustentável. No miolo da construção da parede, a gente utiliza lã de isolamento térmico. Essa lã é uma lã de PET com garrafas de PET reciclável. Nós representamos esse produto aqui no Paraná, né? Para quem usa a primeira vez, nunca mais quer saber de usar outro tipo de isolamento, porque ele não pinica ninguém, é ecologicamente correto e faz realmente o tratamento acústico e térmico da casa. Esse produto bem aplicado, né, vamos dizer, com o sistema Brickwall de construção, faz com que você tenha uma construção com isolamento térmico acústico superior à construção convencional. Existe agora uma nova norma de desempenho da construção civil que esse sistema ele atende integralmente todas as normas e ainda, vamos dizer assim, com a classificação superior. Esse revestimento que vai entre as paredes para ficar térmico acústico, além desse material que eu acho fantástico, que é reaproveitamento de PET, eu estou vendo que você pode usar também as espumas, né? Qualquer material de isolamento acústico pode ser utilizado. A gente recomenda a lã de PET porque, vamos dizer, nós, com a experiência que a gente tem de construção, é o que a gente encontrou o melhor custo-benefício. Quer dizer, existem produtos mais caros, né, assim, que também dão o mesmo atendimento. Então, como vocês estão vendo a base, uma chapa mestra, é aquilo que eu falei antes com a Fabiana, é tipo um Lego, né? Como que é fixado essa chapa mestra no chão? Nós fixamos com parabolts. Esse parabolt que faz a ligação do concreto com a estrutura de aço. E isso é especificado no projeto. Para cada tipo de obra, utiliza um parabolt especial, da força de vento de arrancamento. Do arrancamento. Isso. E para cada obra tem uma distância determinada, né? Eu sei que tem também um padrão. Qual que é o padrão mínimo e máximo da distância de uma coluna para outra? Depende da obra. Nós já executamos obras até 4 pavimentos. Então, vamos dizer, quanto maior a carga incidente, você utiliza espaçamento de 40 centímetros ou 45 centímetros ou até 60 centímetros.
centímetros. O máximo de espaçamento para uma casa térrea, por exemplo, como essa aqui, seria 60 centímetros, que é o que você está vendo aqui. Que dá uma boa sustentação. E como nós tínhamos falado antes, tudo aqui tem que ser planejado. Vocês estão vendo aí parte hidráulica, elétrica, tudo planejado, não é isso? O projeto, vamos dizer, que a gente desenvolve, já prevê todas as instalações que vão ficar embutidas dentro da parede. Não é como uma construção convencional que vai quebrar, depois vai ter que refazer. Você faz o esqueleto da casa, faz a cobertura, aí você faz todas as instalações, daí que começa a fazer o revestimento. E tá? essa peça, o que é? Essa peça aqui é importante ressaltar, né? Porque todo mundo, essa casa vai sair voando, não sei o que e tal. Não, no projeto a gente utiliza reforços, como essa peça aqui, que faz com que a ancoragem dos parabolts sejam, vamos dizer, mais eficientes. Tecnicamente, vamos dizer, nós temos conhecimento e, vamos dizer, estrutura e engenheiros e mão de obra especializada para fabricar um produto com melhor qualidade e atender a nova norma de desempenho da construção civil. E usa-se muitos parafusos. Quantos tipos de parafusos? Nós conseguimos, então, apenas com 3 tipos de parafuso, a gente faz toda a construção, toda a montagem. E mais o parabolt. A ferramenta aqui é uma chave de fenda ou uma parafusadeira? Não, parafusadeira. Parafusadeira, sem bem rápida, né? Não dá. Cobertura, também é o mesmo sistema. É uma tesoura de steel frame. Essas tesouras de steel frames, elas podem ser utilizadas em qualquer tipo de construção, não só em construção de aço. É uma coisa muito mais leve, muito mais simples, muito mais, vamos dizer, ecologicamente correta. Ao invés de utilizar madeira, você utiliza os perfis, chama perfil cartola, no lugar da ripa de madeira. Quero fazer com uma telha de concreto, pode construir. Eu quero fazer com uma telha de cerâmica, pode utilizar. Qualquer tipo de cobertura. Tipo de cobertura você pode utilizar. Para telha, claro que você vai ter que ter as mestras, né, mais estreita, né? Exatamente. O que é importante é isso, quer dizer, nós estamos capacitados para fazer qualquer tipo de obra, tanto industrial como comercial, e o sistema de placas cimentícias, ele é utilizado amplamente em todo o mundo. Com essas novas obras que o Brasil vai necessitar fazer, hotéis, estádios, né? Nós estamos participando de várias construções, onde a gente vai conseguir acelerar o processo construtivo. Inclusive na África do Sul, na última Copa, teve o estádio da final, era feito com placa cimentícia. Em Joanesburgo, né? Todo o estádio foi feito com estrutura metálica, né? Steel frame e placa cimentícia. Então não é só para casa, gente. Você pode fazer até 4 pisos, né? 4 pavimentos. Vamos dizer, na Inglaterra tem obras até de 10 pisos. Essa tecnologia ainda não está disponível no Brasil. São perfis de aço mais reforçado, que em breve eu acho que esse produto entra no nosso mercado. Hoje nós fazemos obras até 4 pavimentos. Que nem essas casas da Coab, como vocês estão vendo, foram feitas por questão de durabilidade, né? Placas cimentícias por fora e por dentro. Se você quiser, pode usar também gesso acartonado por dentro para ficar um acabamento. Uma das grandes vantagens do steel frame, que aqui ele estava comentando comigo, você não mede por centímetros, não mede por polegada. Aqui é tudo feito por milímetro. Não tem como dar erro, gente. Você não vê aquelas paredes com imperfeição, na alvenaria convencional, atira no reboco. Aqui não tem tira no reboco. Aqui você vai chegar e vai ter gosto de ficar olhando para sua parede, que vai ser lisinha. É uma construção precisa. Por isso a importância dos projetos. Todas as obras que a gente executa, a gente faz tanto o projeto, principalmente o projeto estrutural, né, que pode ser adaptado para qualquer tipo de obra, qualquer tipo de projeto arquitetônico. Pelo que eu entendi, nessa obra o que demorou mais aqui foi fazer o piso, o radier. Depende do tempo, depende do clima. Essas estruturas são montadas preferencialmente no local coberto, tem ganho de produtividade, e daí a montagem é muito simples, né? Uma casa como essa, vamos dizer, ela pode ser feita em 15 dias, uma única casa, né? Nesse complexo de casas que fizemos, nós fizemos 8 casas por mês. Com apenas 20 pessoas na obra. 20 pessoas na obra, isso. 8 casas no mês. Exatamente. Então tá aí, se você é empresário, construtor, empreendedor, quer construir várias casas para alugar, barracão, tem que entrar em contato. Lançamentos e novidades, construção dinâmica na TV. Oferecimento Nichelle, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. E agora nós estamos na nossa patrocinadora e parceira Aquaforte. Sem dúvida, com a ampliação, que nós estamos no depósito novo, é a maior distribuidora do sul do Brasil em material elétrico, hidráulico e prevenção contra incêndio. Então, se você é construtor, não perca tempo, ligue para a Aquaforte. Aqui você irá encontrar as melhores marcas, com os menores preços e, como vocês estão vendo, essa frota de caminhões para fazer uma entrega super rápida. Aquaforte é a empresa que você pode confiar. Olha só o depósito que você encontra aqui. Então, meu amigo, precisou de material hidráulico, elétrico e prevenção contra incêndio? Ligue para a Aquaforte que com certeza você vai receber o seu produto rapidinho. Que interessante esse sistema construtivo steel frame. É muito mais rápido, mais higiênico, ecológico e muito mais barato. Só que quando você constrói uma casa normal, você tem a planta. Aqui, além de ter a planta, também tem um manual do proprietário, né? Como se fosse um carro, né? O proprietário recebe, vamos dizer, junto com a construção, um manual onde orienta ele, que ele pode fazer ampliações, ampliar com alvenaria convencional se quiser, ampliar com steel frame, construir um pavimento a mais, se quiser fazer uma
manutenção, fazer uma reforma interna, lá tudo especificado, tudo como deve ser. Se porventura, no decorrer dos anos, dá um problema de encanamento, por causa da oscilação térmica e frio, que é normal em Curitiba, estoura um cano, então no manualzinho você sabe o local certo onde você vai mexer para fazer esse reparo. Agora, o mais importante aqui do grupo Brica que eu vi é esse material aqui, né? É essa placa cimentícia, que não é só cimento, gente, não é só fazer uma forminha e jogar cimento. Isso aqui, gente, é muita tecnologia. Na realidade, é um material levíssimo, né? Apesar de ser resistente, é leve. O nome comercialmente, vamos dizer, que está no mercado é placa cimentícia. Mas na realidade, essa é uma placa de concreto, vamos dizer, feito com agregados leves, reforçada com tela de fibra de vidro em ambas as faces. Então essa é uma tecnologia que existe já no mundo há mais de 30 anos e que nós já desenvolvemos aqui no Brasil também há 15 anos. É o top de linha, vamos dizer assim, para utilizar no sistema steel frame. Não existe um produto no mercado nacional produzido no Brasil que tenha as qualidades técnicas desse nosso produto. O grupo Brica desenvolve a sua obra, mas o forte é essa placa. Vocês inclusive vendem para construtora, para pessoal que trabalha com montagem de steel framing, né? Aplicadores, né, que já aplicam gesso acartonado, que estão utilizando agora a placa cimentícia nos seus projetos. Esse mercado, vamos dizer, de construção a seco, ele está em amplo crescimento. Então, por isso, a necessidade de formar mais pessoas para que o produto seja utilizado de maneira correta e não vá dar problema na obra do quem for utilizar a obra. Como vocês puderam ver, a gente esteve na Brica Blocos, formalizando, finalizando uma excelente parceria aqui para a empresa. É isso que a gente espera do mercado, grandes empresas participando conosco, fomentando cada vez mais o Instituto da Construção. A gente espera, a partir de agora, que as empresas nos procurem para que a gente possa crescer mais e mais. A gente está disponível com todos os cursos aqui na escola, gesso acartonado, pintura, azulejista, para que o mercado da construção civil possa encontrar no Instituto uma ferramenta de crescimento. Então tá aqui, ó, aplicado, aqui tem um rejunte com uma fita também de fibra, né? De fibra de vidro, certo? Sobre a parede, o montador, o aplicador da placa, termina o serviço aqui. E depois vem alguém para aplicar o revestimento final, ou cerâmica, ou pastilha, ou mesmo a textura diretamente, sem mais nenhum trabalho. Aqui nós temos um painel aqui demonstrativo, onde você vê aqui a placa cimentícia parafusada sobre o steel frame, sobre a estrutura de aço. In natura, né? In natura, isso. Aqui o tratamento da junta que é feito com o rejunte brick-wall, com reforço de tela de fibra de vidro. A hora que você terminou esse serviço de revestimento, aí vem uma outra etapa que seria a etapa de revestimento com azulejo, ou pastilha, ou granito, ou seja, qualquer tipo de revestimento. Se o revestimento for pintura, o pintor aplica uma massa grossa, uma massa corrida fina e faz a pintura final com latex ou coisa, qualquer tipo de tinta, né? Uma outra vantagem da placa cimentícia é que se você, vamos dizer assim, não quiser uma superfície inteiramente lisa, você tem a opção de aplicar ou a textura ou o grafiato diretamente sobre a placa. Ou seja, depois de parafusar a placa, o pedreiro não entra mais na obra, só entra, vamos dizer, o pintor para dar o acabamento final. Por isso a agilidade do sistema. Então você pode usar e abusar da criatividade. Então aceita azulejos, pastilhas, qualquer tipo de revestimento. Agora, se você quiser saber mais, é só acessar o site ou ligar para cá ou vir pessoalmente, não é, Fabiane? Então, entre em contato com a gente, o número do telefone é 3669-6438. A nossa sede administrativa é aqui em Pinhais. Aqui a gente tem um protótipo onde você pode ver a estrutura, né, para entender como o sistema funciona. Entre em contato com a gente, é um atendimento personalizado. E o site qual que é? www.brica.com.br. Atendimento ao público em geral, aos instaladores, construtores e pessoal que mexe com steel framing, não é isso? Isso mesmo. Então a gente atende o público em geral, a gente atende os aplicadores e executores, né? Pois a gente treina a mão de obra, e a gente atende também a engenheiros e arquitetos que querem conhecer o sistema e especificar esse tipo de construção para as suas obras. Só temos que agradecer aí ao engenheiro Eliel, à arquiteta Fabiane, ao grupo Brica, Sirley, enfim, todos que participaram direta e indiretamente desse programa. Semana que vem, mais novidades e super dicas da construção civil para você. Muito obrigado pela sua valiosa audiência. Oferecimento Nichelle, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço, a estrutura para a sua construção.